Eu nunca acreditei em fantasmas, vamos começar por aí. Sou o tipo de pessoa que precisa ver para crer, e mesmo vendo, ainda procuro uma explicação lógica. Isso vem desde sempre. Meu nome é Lucas, tenho 35 anos e sou engenheiro civil. Vivo em Curitiba, Paraná, onde o concreto e o cálculo são muito mais confortáveis para mim do que qualquer coisa que envolva o sobrenatural. Nasci e cresci acreditando que tudo tem uma causa explicável. Minha vida tem sido prática, previsível até. Trabalho supervisionando obras, mexendo com números, materiais e prazos. Ou seja, nada que envolva o desconhecido ou o misterioso. Em meu círculo de amigos, sou aquele cara que ri quando alguém menciona lendas urbanas ou histórias de espíritos. Sempre fui assim, analítico, cético, racional. Então, o que eu vou contar aqui não faz o menor sentido. Pelo menos, não para o meu jeito de ver o mundo. Aconteceu há 7 anos, em 2016, quando estava supervisionando uma obra em Paranaguá. Era um projeto de restauração em um casarão histórico, daqueles prédios antigos do século XIX, cheios de histórias e, segundo os locais, carregados de energias. Bobagem, eu pensava. Mas por mais que eu ainda me apegue às explicações lógicas, o que aconteceu naquela noite me deixou com perguntas que, até hoje, não consegui responder. E isso é o que mais me incomoda. O casarão em Paranaguá era imponente, mesmo em ruínas. Construído no final do século XIX, o prédio já tinha sido muitas coisas. Hospital, escola e, por um tempo, orfanato. Esses lugares sempre carregam uma certa aura, e não demorou muito para os trabalhadores começarem a comentar sobre o clima estranho do lugar. Paranaguá, sendo uma cidade cheia de história, já tem seu próprio misticismo, e o casarão, segundo eles, era amaldiçoado. Diziam que quem passasse muito tempo lá sentiria coisas, veria coisas. Eu, claro, nunca dei atenção a isso. Meu foco era na restauração. A estrutura estava desgastada, as paredes rachadas, e o sistema elétrico precisaria de uma reforma completa. Tudo aquilo que chamavam de sobrenatural não passava de velhos problemas estruturais e má manutenção. A eletricidade oscilava fazendo as luzes piscarem, fiação antiga, passos no andar de cima. O casarão era velho, a madeira rangia e o vento fazia o resto. Os funcionários, porém, ficavam cada vez mais inquietos. Alguns falavam de sombras que passavam pelos corredores, de barulhos que vinham dos quartos antigos do hospital. Uns diziam que viam crianças correndo, rindo. Pura sugestão, eu pensava. Era um lugar antigo, cheio de história, mas sem nada que desafiasse a lógica. Para mim, tudo se resumia a problemas que podiam ser resolvidos com reforma. O casarão era apenas mais um trabalho, mais um prédio que precisava ser trazido de volta à vida. O resto era folclore. Foi em uma noite específica, em outubro de 2016, que tudo começou. Era final de tarde e eu estava resolvendo alguns ajustes no projeto. O casarão já estava vazio, os operários haviam ido embora e só restava eu e o segurança, um homem mais velho que costumava ficar do lado de fora, perto do portão. A obra estava atrasada, então decidi ficar até mais tarde para adiantar o que pudesse. Estava concentrado, imerso nos desenhos e cálculos, quando ouvi passos no andar de cima. A princípio não me importei muito. Pensei que fosse o segurança verificando o prédio ou conferindo as portas. Continuei trabalhando, mas os passos não paravam. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro de forma insistente, no mesmo ritmo,
como se algo ou alguém não conseguisse ficar parado. Aquilo começou a chamar minha atenção, mas ainda assim tentei ignorar. Poderia ser o som da estrutura se acomodando ou talvez algum bicho. Alguns minutos depois, os passos continuaram. Já estava ficando irritante. A essa altura, imaginei que o segurança estava andando pelo andar superior, talvez verificando alguma coisa. Mas então me lembrei. Ele nunca subia ao casarão. Preferia ficar lá fora, fumando e jogando conversa fora com os colegas da segurança. Intrigado, larguei meus papéis e fui procurar o segurança. Saí pela porta dos fundos e lá estava ele, tranquilo, com um cigarro na mão. Quando perguntei se ele tinha subido, ele balançou a cabeça sem entender. Isso me incomodou. Se não era ele, quem estava no andar de cima? O som dos passos continuava, constantes, rítmicos. Algo ou alguém estava lá em cima e eu precisava descobrir o que era. Decidi investigar. Quando voltei para dentro, aquela sensação incômoda de estar sendo observado me atingiu de repente. Os passos continuavam, e a ideia de que algo ou alguém estava no andar de cima era inescapável. A lógica, que normalmente me confortava, dessa vez parecia não se aplicar. Se o segurança estava lá fora, quem ou o que estava causando aqueles sons? Resolvi subir. Cada degrau que eu pisava fazia o casarão ranger sob meu peso. As luzes começaram a piscar assim que cheguei ao topo da escada, o que atribuí à velha fiação. Ainda assim, havia algo estranho. O corredor à minha frente parecia mais escuro do que deveria, como se a pouca luz disponível fosse engolida pelas sombras. O ar estava pesado, quase sufocante, e cada passo que eu dava parecia amplificar essa sensação de opressão. À medida que avançava pelo corredor mal iluminado, senti um frio estranho subir pela minha espinha. Meu corpo reagia de uma forma que minha mente não conseguia explicar, como se soubesse algo que eu não sabia. Foi então que, de repente, vi algo que me fez parar. No fim do corredor, uma criança. Ela passou correndo, rápida, com a leveza típica de uma criança brincando. Não deveria haver ninguém ali. Nenhuma criança, nenhum trabalhador. O prédio estava fechado. Apenas eu e o segurança sabíamos disso. Tentei me convencer de que era apenas uma sombra, uma ilusão causada pela luz piscante, mas era impossível ignorar o que eu tinha visto. Era uma criança, pequena, de cabelos escuros, e ela estava ali, correndo pelo corredor. Parecia tão real que, por um instante, pensei em chamá-la. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu na escuridão. Eu estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. O instinto de perseguição me dominou. Sem pensar, comecei a caminhar em direção à criança. Meus pés pareciam pesados, como se o chão estivesse grudando, tentando me impedir de avançar. A cada passo, a pressão no ar aumentava. Era como se o casarão estivesse vivo, respirando, e suas paredes se fechassem ao meu redor. O corredor, antes familiar, agora parecia um labirinto opressivo, repleto de sombras que dançavam em resposta ao meu movimento. A criança desapareceu em um dos quartos e meu coração disparou. Ela deve ter entrado por aqui, pensei. A adrenalina pulsava em minhas veias, misturada com uma inquietação que eu não conseguia nomear. Cheguei à porta do quarto, um lugar que antes era um consultório médico, e empurrei a porta que rangeu em protesto. Dentro, tudo estava vazio, exceto pelo silêncio que pairava no ar, um silêncio pesado, quase palpável. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma pista do que tinha visto,
Uma porta na parede oposta poderia levar a outro cômodo, mas estava fechada. Não havia janelas abertas, nada que pudesse indicar a presença de uma criança ali. Fiz uma rápida inspeção, mas tudo o que encontrei foram objetos antigos, cobertos de poeira, que pareciam ter ficado esquecidos ali por décadas. À frente, me afastei do quarto. A situação estava se tornando perturbadora. O que eu realmente tinha visto? Era uma ilusão causada pela luz fraca? Ou havia algo mais, algo que eu não conseguia entender? Essa ideia me assombrou, e a necessidade de uma explicação lógica tornou-se uma obsessão em minha mente. Desci as escadas em um estado de aturdimento. A imagem da criança correndo ainda estava fresca em minha mente, mas as palavras para descrevê-la me escapavam. Encontrei o segurança do lado de fora, ainda fumando o seu cigarro. Ele olhou para mim com uma expressão de preocupação, percebendo que algo não estava certo. "Você está bem, Lucas?" perguntou, sua voz baixa, quase como um sussurro. Tentei explicar o que vi, mas as palavras não saíam. Falar sobre uma criança em um casarão vazio soava absurdo até para mim. O segurança me observou em silêncio, como se estivesse esperando que eu encontrasse alguma lógica na minha confusão. Mas não havia lógica ali. Ele percebeu minha perturbação e, com um gesto de compreensão, sugeriu que eu fosse para casa e descansasse. Ainda atordoado, fui embora do casarão. A noite estava silenciosa, mas a minha mente era um turbilhão. Ao chegar em casa, sentei-me no sofá e tentei racionalizar o ocorrido. Busquei explicações plausíveis. Lembrei-me de tudo o que estudei sobre estruturas e acústica, mas nada fazia sentido. Era como se o que eu tinha presenciado não pertencesse ao mundo real. O medo e a confusão se entrelaçaram, enquanto eu tentava afastar a ideia de que, talvez, havia algo mais naquele casarão do que eu queria admitir. 7 anos se passaram desde aquela noite em Paranaguá, mas a experiência ainda me assombra. Apesar do meu ceticismo, não consigo ignorar o que aconteceu. O que eu vi, ou pensei ter visto, nunca foi explicado. A imagem da criança ainda está gravada em minha mente como uma fotografia que não desbota. Refletindo sobre aquilo, percebo que minha racionalidade se tornou um escudo, mas aquela noite o que vi me fez questionar se realmente tudo pode ser explicado. Será que existem fenômenos que desafiam a lógica? Essa ideia me perturba, e por mais que eu me recuse a acreditar em fantasmas, não consigo deixar de pensar que talvez haja algo no desconhecido. Desde aquele dia, nunca mais voltei a ficar sozinho naquele casarão. Aquele lugar, antes apenas uma obra, agora carrega um peso que não consigo ignorar. E a cada vez que passo por ali, uma parte de mim se pergunta: o que mais poderia estar escondido nas sombras daquele prédio antigo? Meu nome é Rafael e tenho 40 anos. Sou caminhoneiro e se tem uma coisa que aprendi nas estradas do Brasil é que o asfalto guarda histórias que muitas vezes desafiam a lógica. Por mais de 2 décadas, passei longas noites dirigindo por rodovias que se estendem de São Paulo a Minas, conhecendo cada curva, cada pedágio, cada posto de combustível. Ouvindo as conversas dos motoristas, percebi que muitos acreditam em fantasmas e lendas urbanas. Para mim, isso sempre soou como besteira. Sou do tipo durão, aquele que não se impressiona facilmente. Ao longo do tempo, aprendi a rir das histórias dos outros,
especialmente das que envolvem aparições ou experiências sobrenaturais. Se alguém me contar sobre um espírito vagando pela estrada, não hesito em zombar. Para mim, tudo tem uma explicação lógica, e o que muitos chamam de paranormalidade, eu atribuo a excesso de cansaço ou imaginação fértil. Afinal, é fácil inventar histórias quando se está sozinho na estrada, rodeado pelo silêncio da noite. Entretanto, mesmo um cético como eu não pode escapar das surpresas que o caminho traz. Em 2005, durante uma viagem noturna entre São Paulo e Minas, vivi algo que me fez questionar tudo o que pensava saber. O que eu vi naquela noite não me deixaria em paz, e por mais que tentasse, nunca consegui ignorar o mistério que se apresentou diante de mim. A vida na estrada é uma mescla de solidão e aventuras. Cada viagem é uma nova oportunidade para desbravar o desconhecido, mas também traz consigo um sentimento de isolamento. A maioria dos caminhoneiros é como eu, habituada a longas horas de silêncio, observando as luzes dos postos de gasolina se afastando enquanto dirigimos em meio à escuridão. Durante essas noites solitárias, é comum ouvir histórias. Os colegas de profissão costumam compartilhar lendas urbanas que circulam entre os motoristas, contos de almas penadas e aparições de mulheres à beira da estrada. Certa vez, um amigo falou sobre um espírito que supostamente ronda uma curva em especial na região de Três Corações. Ele jurou que viu uma figura esquelética com olhos vazios, mas eu apenas ri. Para mim, esses relatos são frutos do cansaço e do medo que a escuridão provoca. Com o passar dos anos, aprendi a encarar essas histórias com desdém. Minha lógica prevalece sobre qualquer misticismo. Apesar da atmosfera de mistério, as estradas me ensinaram a ser desconfiado, a não me deixar levar pelo que os outros acreditam. Os desafios que enfrentei, como quebra de caminhão em lugares remotos ou mudanças inesperadas no clima, moldaram minha personalidade e me tornaram um homem mais forte. Contudo, havia algo a mais à espreita, um segredo guardado pela estrada que eu ainda não havia descoberto. A verdade é que, mesmo os mais céticos, podem se deparar com o inexplicável. Era uma noite como qualquer outra, e eu estava pronto para mais uma viagem de São Paulo a Minas. Carreguei meu caminhão com mercadorias e fiz uma rápida verificação antes de pegar a estrada. O relógio marcava pouco mais de meia-noite quando coloquei o pé na embreagem e arranquei, deixando para trás as luzes da cidade que se apagavam lentamente à medida que eu avançava pela rodovia. A atmosfera era pesada, nuvens escuras se formavam no céu e um vento frio soprava, fazendo as árvores balançarem como se estivessem tentando me avisar de algo. A solidão era palpável. A única companhia que eu tinha eram as luzes dos outros caminhões que passavam em alta velocidade, como se estivessem fugindo de algo que eu ainda não conseguia ver. Enquanto dirigia, a quietude da noite se intensificava, e os sons do motor e da estrada pareciam se amplificar, criando uma sinfonia de tensão que penetrava cada canto do meu ser. Os faróis iluminavam a pista à minha frente, mas o resto do mundo parecia se dissolver na escuridão. Uma parte de mim se sentia em casa ali, enfrentando a estrada deserta, mas outra parte começava a se sentir inquieta. Algo não estava certo. A estrada, normalmente tão familiar, agora parecia estranha e cheia de segredos. O que deveria ser uma simples viagem se transformava em um desafio mental, à medida que as sombras pareciam dançar à beira da estrada,
criando formas que testavam minha visão. Conforme eu avançava, a tensão aumentava e um arrepio desceu pela minha espinha, como se a estrada estivesse me alertando sobre algo que ainda estava por vir. A madrugada avançava e eu dirigia, tentando afastar a inquietação que se apossava de mim. Foi então que, ao passar por um trecho isolado da estrada, avistei uma figura na beira da pista. Era uma mulher, vestida com um longo casaco branco que contrastava com a escuridão da noite. A princípio, pensei em ignorá-la, mas algo na sua presença me fez hesitar. A solidão da estrada e a visão dela me impulsionaram a parar. O que poderia dar errado? Ao abrir a porta da boleia, uma onda de frio percorreu meu corpo. Ela subiu sem dizer uma palavra, apenas apontando para a frente. Aquela atitude silenciosa me intrigou e me deixou alerta. Perguntei, com a voz rouca e meio desconfiada, para onde ela estava indo, mas ela permaneceu calada, olhando fixamente para a estrada à minha frente. Senti um nó no estômago, como se a atmosfera ao nosso redor estivesse carregada de uma tensão quase palpável. A única coisa que eu conseguia ouvir era o som do motor e o farfalhar do vento. O olhar dela era profundo, como se carregasse uma história que eu não estava pronto para ouvir. A curiosidade me consumia, mas também sentia que havia algo de errado. O silêncio dela parecia mais uma advertência do que uma simples falta de vontade de se comunicar. Olhei para o retrovisor, buscando a familiaridade da estrada, mas quando voltei a olhar para ela, algo parecia diferente. A sensação de estar sendo observado me envolveu. Perguntei-me o que tinha me levado a parar e o que poderia acontecer a seguir. Uma parte de mim desejava que ela não estivesse ali, mas era tarde demais para voltar atrás. A estrada seguia tranquila, mas a tensão dentro da boleia aumentava a cada segundo. Olhei de relance para a mulher, esperando que ela dissesse algo, mas seu silêncio era ensurdecedor. Então, sem aviso, um arrepio percorreu minha coluna. Uma inquietação inexplicável começou a me consumir, como se uma presença invisível estivesse pressionando sobre mim. Instintivamente olhei para o retrovisor e o que vi me deixou paralisado. O banco de trás estava vazio. A mulher havia desaparecido. O choque e a confusão se misturaram, criando um turbilhão de emoções dentro de mim. Tentei racionalizar o que estava acontecendo, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado me dominou. O coração batia acelerado e eu precisava entender o que havia ocorrido. Quando voltei o olhar para o banco ao meu lado, uma sensação de desconforto me atingiu. O casaco branco da mulher ainda estava ali, jogado na boleia, como um lembrete grotesco da presença que acabara de desaparecer. Olhei novamente pela janela, mas não havia sinal dela na estrada. O que era aquilo? Um truque da minha mente? Um delírio causado pelo cansaço? Não conseguia deixar de pensar em todas as histórias que havia ouvido na estrada sobre aparições. Minha curiosidade estava se transformando em medo. Determinado a entender o que havia acontecido, parei no primeiro posto de combustíveis que encontrei. As luzes fluorescentes iluminavam o lugar, e o som do motor desligando ecoou na quietude da noite. Ao descer do caminhão, uma onda de alívio misturada com apreensão me invadiu. Perguntei ao frentista sobre a mulher, mas ele apenas me olhou com uma expressão de estranheza. Não sabia que caminho seguir,
mas sabia que precisava de respostas. Entrei no posto de combustíveis, ainda segurando o casaco da mulher em mãos, como se fosse um pedaço de evidência de um crime inexplicável. O frentista, um homem magro com um olhar cansado, notou minha expressão perturbada. Decidi perguntar, mesmo sem saber se estava pronto para a resposta. Você viu uma mulher por aqui? Uma mulher de casaco branco? Ela entrou na minha boleia e agora sumiu. Falei, a voz tremendo um pouco. O frentista hesitou, como se estivesse avaliando minhas palavras. Ah, você deve estar falando da mulher que aparece pedindo carona, disse ele, com um tom quase de indiferença. Ela morreu há 20 anos nesta estrada. Dizem que aparece de vez em quando para quem está sozinho à noite. Aquelas palavras caíram sobre mim como um balde de água fria. Um misto de incredulidade e medo tomou conta de mim. Isso não pode ser verdade, pensei. Contudo, uma parte de mim começou a questionar, a balança da razão e do sobrenatural se movendo lentamente. A possibilidade de ter encontrado algo além da lógica me abalava. Eu sempre zombara dessas histórias, mas agora me via no centro de uma delas. Enquanto dirigia de volta para Campinas, não conseguia deixar de pensar no que havia acontecido naquela noite. O medo e a dúvida se entrelaçavam em minha mente, desafiando tudo o que sempre acreditei. Eu era o durão, o cético que zombava das histórias de fantasmas. Agora eu tinha uma experiência que não conseguia explicar. Desde então, evito passar por aquele trecho à noite. A imagem da mulher de branco e o casaco que ficou na boleia tornaram-se um lembrete constante de que, mesmo na estrada familiar, o desconhecido pode surgir a qualquer momento. Aprendi que algumas coisas estão além da lógica, e o respeito pelo que não entendemos é essencial. A estrada sempre será minha companheira, mas agora carrego uma nova consciência. Há mistérios na vida que desafiam qualquer explicação. Essa história me acompanha, como uma sombra, sempre lembrando que o que se vê com os olhos não é tudo o que existe. Meu nome é Marcela, tenho 28 anos e sou psicóloga. Cresci em Salvador, Bahia, uma cidade vibrante e cheia de vida, mas que também carrega suas tristezas. Desde pequena, sempre fui sensível às emoções ao meu redor. Não era raro eu perceber quando alguém estava triste ou ansioso, mesmo sem que a pessoa dissesse uma palavra. Essa conexão profunda com os sentimentos dos outros me levou a escolher a psicologia como profissão. Acredito que a mente humana é um universo vasto e complexo, e cada história que ouço é um fragmento dessa vastidão. Durante meu trabalho, busco compreender não apenas as palavras, mas também as emoções subjacentes que podem estar escondidas. Isso me tornou uma profissional atenta, sempre disposta a ouvir e entender o lado emocional de cada situação. No entanto, minha sensibilidade também me faz mais receptiva a experiências que fogem da lógica. Às vezes percebo que há algo mais profundo nas interações humanas, uma conexão que não pode ser explicada apenas pela razão. Cerca de 5 anos atrás, decidi trabalhar como voluntária em um abrigo para idosos. O lugar era antigo e carregava histórias de dor e sofrimento. Muitos dos residentes haviam sido abandonados por suas famílias, e as marcas disso eram visíveis em seus olhares. Cada dia no abrigo era uma nova oportunidade de aprendizado, e eu estava lá não apenas para oferecer apoio, mas também para entender as histórias que aqueles idosos tinham para contar.
A experiência me marcou de uma forma que eu não podia imaginar. E a primeira delas foi a história de seu Ernesto. O abrigo onde trabalhei como voluntária era um edifício antigo, construído no início do século passado, e tinha uma arquitetura que refletia um tempo em que as coisas eram feitas com mais cuidado. As paredes eram adornadas com papel de parede desbotado, e as janelas grandes, embora empoeiradas, deixavam a luz entrar de maneira suave, criando um ambiente melancólico, mas acolhedor. O cheiro de madeira envelhecida e do cozido que a cozinheira preparava todos os dias me lembrava de casas antigas, de lembranças que só o tempo pode guardar. Mas ao mesmo tempo em que o abrigo possuía sua beleza, havia uma atmosfera carregada de tristeza. Os idosos que viviam ali muitas vezes falavam de suas experiências com um tom nostálgico, mas a dor da solidão estava sempre presente. Muitos deles tinham sido deixados para trás, abandonados por suas famílias, e cada um trazia consigo uma história que refletia a fragilidade da vida. No olhar deles, eu podia ver um universo de emoções, uma combinação de arrependimento, saudade e, por vezes, aceitação. A conexão emocional que estabeleci com os residentes era intensa. Eu ouvia pacientemente suas histórias e, em troca, eles me ofereciam uma visão única do mundo. Cada relato era uma janela para suas vidas, e eu me sentia privilegiada por poder participar desse momento de vulnerabilidade. Compreendi rapidamente que, embora estivesse ali para ajudar, era eu quem mais aprendia. A importância da minha presença era evidente, não apenas para ouvir, mas para oferecer um espaço seguro onde eles pudessem expressar suas emoções sem medo de julgamento. Entre eles, seu Ernesto se destacou. Era um homem idoso, de olhos profundos e sábios, que sempre tinha um sorriso gentil para oferecer. Ao longo do tempo, suas histórias se tornaram uma parte fundamental das minhas visitas. Mas havia algo mais em suas palavras que me intrigava, algo que se tornaria o ponto de partida para uma experiência que eu jamais poderia prever. Dentre os idosos que frequentavam o abrigo, seu Ernesto logo se tornou uma figura marcante em minha vida. Ele tinha a pele enrugada e cabelos brancos como algodão, mas seu olhar carregava uma vivacidade que desafiava o tempo. Às vezes, quando ele se sentava à mesa, contava suas histórias com uma voz suave e melodiosa, transportando todos nós para um passado distante, repleto de risos e lágrimas. A cada visita, eu me sentia mais conectada a ele, como se suas memórias se entrelaçassem com as minhas. Contudo, o que mais me intrigou foi a história que ele frequentemente mencionava: a mulher de branco. Em várias ocasiões, seu Ernesto falava sobre ela com uma mistura de temor e fascínio. Ele dizia que ela aparecia em seu quarto à noite, sentada ao lado de sua cama, com um olhar triste e choroso. Segundo ele, a mulher sempre desaparecia ao amanhecer, deixando-o com a sensação de que havia algo mais naquele encontro, algo que transcendeu a realidade. Inicialmente, eu tentei racionalizar suas palavras, atribuindo-as a delírios causados pela idade. Afinal, muitos idosos, como seu Ernesto, enfrentavam a solidão e o medo da morte, e era compreensível que suas mentes pudessem criar figuras para preencher esse vazio. Mas, ao ouvir sua descrição, uma parte de mim começou a se inquietar. Havia uma sinceridade em seu olhar, uma profundidade nas emoções que ele expressava ao falar sobre a mulher que não podia ser ignorada. A história de seu Ernesto
me intrigava cada vez mais, provocando em mim uma dúvida que eu não costumava sentir. Será que havia algo mais além da explicação lógica que eu tentava sustentar? Essa questão começou a me acompanhar, como uma sombra silenciosa, enquanto eu me dedicava a ajudá-lo com suas dificuldades emocionais e a compreender melhor suas experiências. Era uma noite comum no abrigo, mas havia uma tensão no ar que parecia diferente. As sombras dançavam nas paredes e o som suave da chuva que caía lá fora criava um ambiente quase sonhador. Eu estava de plantão fazendo minha ronda quando decidi passar pelo corredor onde ficava o quarto de seu Ernesto. O lugar estava silencioso, exceto pelo leve farfalhar das folhas nas árvores do lado de fora. A cada passo que eu dava, o coração parecia acelerar, pulsando com uma mistura de ansiedade e expectativa. Enquanto me aproximava da porta de seu Ernesto, não consegui evitar que a história da mulher de branco voltasse à minha mente. A dúvida que me acompanhava desde que ele me contou sobre ela se intensificou. O que realmente acontecia nas noites em que ele a via? Será que haveria alguma verdade por trás de suas palavras? Ao chegar em frente à porta, hesitei por um momento. A pequena janela que separava o corredor do quarto parecia um portal para um mundo desconhecido. Com a respiração contida, olhei pela pequena abertura. O que vi me fez congelar. Sentada à beira da cama de seu Ernesto, havia uma mulher vestida de branco, com longos cabelos soltos e um olhar perdido que parecia transpassar o mundo físico. Ela estava de perfil e sua expressão era tão intensa que, por um instante, pensei que poderia sentir a tristeza emanando dela. O quarto, que antes era apenas um espaço familiar, agora parecia um cenário de um filme de terror, carregado de um mistério que eu não sabia como decifrar. Tentei processar o que estava vendo, mas o choque era paralisante. Eu sabia que seu Ernesto estava ali dentro, e a imagem daquela mulher me deixou em estado de alerta. Pisquei, tentando compreender se era uma ilusão causada pela escuridão ou se realmente estava diante de algo inexplicável. Assim que voltei a olhar, ela havia desaparecido. O vazio deixou um gosto amargo de medo e confusão em minha boca. Não havia dúvida. Aquela noite mudaria tudo. O momento em que a mulher de branco desapareceu foi um dos mais marcantes da minha vida. Eu estava tão concentrada naquela figura etérea que o tempo pareceu parar. Foi como se o universo tivesse se condensado naquele instante. Toda a lógica e racionalidade que eu costumava empregar foram diluídas no ar espesso da sala. Assim que pisquei, a mulher não estava mais lá. O vazio deixado por sua ausência era palpável, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. O coração disparado e a mente confusa me levaram a dar um passo para trás, como se isso pudesse afastar o que havia visto. Eu sabia que deveria entrar no quarto, checar se seu Ernesto estava bem, mas a sensação de que algo estava muito errado me impediu. A angústia se misturava com um terror indescritível, e eu hesitei, paralisada pelo medo de que a mulher pudesse retornar. Quando o amanhecer finalmente chegou, trazendo a luz do dia, uma nova realidade se impôs sobre mim. A rotina do abrigo começava a despertar, mas o meu mundo interior estava repleto de inquietude. Fui chamada até a sala principal, onde a diretora do abrigo me encontrou com um semblante sério. Seu olhar me disse tudo antes que ela falasse.
Seu Ernesto havia falecido naquela noite. O choque atingiu-me como um golpe físico. Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés. A visão da mulher de branco ainda estava fresca em minha mente, e eu não conseguia me livrar da sensação de que havia um vínculo inexplicável entre os dois eventos. O que eu realmente tinha visto? E por que isso me afetava tão profundamente? O medo e a confusão se misturavam a um luto que eu não sabia como processar. A morte de seu Ernesto não era apenas uma perda. Era uma quebra na lógica que eu sempre tinha mantido em minha vida. Enquanto todos se preparavam para o funeral, eu sentia que a experiência daquela noite havia me marcado para sempre. O que tinha sido aquela mulher de branco? Uma manifestação do espírito de seu Ernesto? Um delírio coletivo? Com essas perguntas sem resposta, deixei o abrigo, já não sabendo se voltaria a ser a mesma psicóloga que antes. A morte de seu Ernesto ressoou dentro de mim como um eco distante, reverberando em pensamentos e emoções que eu não sabia como processar. A conexão que estabeleci com ele, tão íntima e cheia de histórias, agora parecia um capítulo fechado, mas ao mesmo tempo, algo estava começando a se desenrolar em minha mente. A presença da mulher de branco não era apenas uma figura espectral. Ela representava um mistério que desafiava tudo o que eu acreditava sobre a vida e a morte. Nos dias que se seguiram, eu revivi aquele momento repetidamente. O que realmente aconteceu naquela noite? A mulher poderia ter sido uma manifestação do espírito de seu Ernesto. A ideia me intrigava, mas ao mesmo tempo me assustava. Como psicóloga, sempre busquei explicações racionais, mas a experiência me forçou a confrontar a possibilidade de que a realidade pode ser muito mais complexa do que eu havia imaginado. O que eu tinha considerado como pura lógica agora parecia estar se desintegrando diante da minha experiência. Lembranças de seu Ernesto e suas histórias dançavam em minha mente e percebi que ele havia se tornado uma ponte entre o mundo que conheço e aquele que não consigo compreender. Ele frequentemente falava sobre a vida após a morte, sobre como as almas se conectam mesmo após o fim. Essas palavras que eu considerava apenas como consolo para um homem que estava lidando com a solidão, agora carregavam um peso diferente. Seria possível que ele tivesse sentido a mulher de branco como um sinal, um lembrete de que a morte não é um fim, mas uma transição? O peso dessas reflexões começou a transformar minha visão sobre a vida. Aprendi que nem tudo pode ser resolvido por meio da razão, que há nuances emocionais e espirituais que fogem à lógica. Essa experiência me desafiou a abrir minha mente para possibilidades que antes eu ignorava. O que realmente existe além do mundo físico? Essa pergunta tornou-se uma constante em meus pensamentos, e a ideia de que poderia haver algo mais profundo se tornou um ponto de reflexão. Embora a dor da perda ainda estivesse fresca, eu percebi que a experiência com seu Ernesto e a mulher de branco havia ampliado minha compreensão sobre a fragilidade da vida e a força das conexões humanas. A presença dela poderia ser um convite a explorar o desconhecido, a aceitar que, mesmo em meio à dor, existem verdades que transcendem nossa realidade física. Essa experiência me transformou e, ao caminhar por Salvador, sentia que cada esquina carregava uma nova possibilidade, um novo mistério a ser desvendado. Anos se passaram desde aquela noite fatídica em que seu Ernesto deixou este mundo, mas sua presença continua viva em minha memória,
como uma chama que nunca se apaga. A mulher de branco tornou-se um símbolo de tudo o que eu aprendi e, de certa forma, um legado deixado para mim por ele. Aquela experiência me moldou de maneiras que eu nunca poderia ter previsto, e ao refletir sobre isso, percebo como minha abordagem como psicóloga foi profundamente alterada. Hoje, ao olhar para os meus pacientes, sinto que minha prática não é mais limitada apenas à lógica e à razão. As histórias de vida que ouço, as dores e as alegrias que compartilham, agora são vistas através de uma lente mais ampla. Estou mais aberta às questões espirituais e emocionais que podem acompanhar a condição humana. A presença de seu Ernesto e a imagem da mulher de branco me lembram que cada vida carrega um mistério, um aspecto que vai além da compreensão imediata. Embora a lógica e a razão sejam ferramentas fundamentais na psicologia, reconheço que existem experiências que desafiam qualquer tentativa de explicação. Em cada consulta, busco respeitar esses mistérios, permitindo que meus pacientes explorem suas próprias crenças e sentimentos, sem julgamentos. Afinal, a vida é uma tapeçaria intricada de emoções, experiências e, talvez, de algo além do que podemos ver. A história de seu Ernesto me ensinou que a dor da perda pode se entrelaçar com a esperança de um reencontro, que a vida e a morte não são opostas, mas sim partes de um ciclo contínuo. Ao me deparar com o desconhecido, percebo que, em vez de me sentir ameaçada, posso acolher essa incerteza como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Enquanto caminhei pelas ruas de Salvador, em busca de novas experiências e sabedorias, sempre mantenho a lembrança de seu Ernesto perto do coração. Ele me lembrou que há beleza na vulnerabilidade e que, às vezes, é preciso olhar além do que é visível para entender a verdadeira essência das coisas. E assim, sigo meu caminho, carregando não apenas a memória de um homem que me impactou, mas também a sabedoria de que há sempre mais a descobrir nas interseções entre a vida, a morte e o que pode existir além. Meu nome é Daniela e sou uma jornalista investigativa de 32 anos, com uma paixão insaciável por mistérios e histórias de terror. Nasci e cresci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma cidade que, apesar de sua beleza, tem um lado sombrio que poucos conhecem. Desde pequena, sempre fui atraída por narrativas que desafiam a lógica e a razão. Para mim, cada sombra, cada ruído à noite, conta uma história esperando para ser descoberta. No meu trabalho, muitas vezes me deparei com o ceticismo dos outros, especialmente quando me aventuro em assuntos que fogem do convencional. Ouvir as pessoas zombarem das minhas crenças e experiências apenas me impulsiona a seguir em frente, buscando respostas onde outros veem apenas superstição. Afinal, quem pode dizer que o sobrenatural não existe? Recentemente, recebi uma tarefa que aguçou ainda mais minha curiosidade: investigar relatos de aparições em uma antiga fábrica de calçados em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. O lugar, que fechou suas portas após um trágico incêndio que vitimou vários trabalhadores, é cercado por histórias de gritos e vozes que ecoam à noite. Não pude resistir ao chamado dessa investigação. O mistério da fábrica era como um ímã, puxando-me para dentro de suas paredes esquecidas, e eu sabia que a verdade estava lá, à espera de ser revelada. Ao chegar à pequena cidade, não pude deixar de sentir um arrepio
ao avistar a antiga fábrica de calçados. As paredes, cobertas de mofo e grafites, contavam uma história de esplendor passado, onde trabalhadores dedicados produziam sapatos para todo o Brasil. No entanto, essa história se tornara um pesadelo quando um incêndio devastador, há décadas, tirou a vida de vários deles. O que restou da fábrica agora se erguia como um monumento silencioso ao sofrimento e à perda. Os moradores locais têm suas próprias narrativas sobre o lugar. Fui recebida com olhares desconfiados e sussurros quando mencionei meu interesse pela fábrica. "Você não deve se meter lá", avisou uma senhora, sua voz tremendo ao falar sobre as aparições e os gritos que ecoam à noite. Outros relataram sons estranhos, como marteladas e passos pesados que se intensificavam na calada da noite. Essas histórias, enraizadas na memória coletiva da cidade, alimentavam a lenda de que os espíritos dos trabalhadores que morreram ali ainda vagavam pelos corredores da fábrica. Intrigada, decidi que precisava entender essa conexão emocional que os moradores tinham com o lugar. Para eles, a fábrica não era apenas um edifício abandonado, era um símbolo de dor, e as histórias que contavam eram uma forma de manter viva a memória daqueles que haviam perdido a vida. A sensação de que algo sobrenatural estava à espreita tornava-se cada vez mais palpável à medida que eu me preparava para minha investigação. Comecei minha investigação sentando-me em um café local, onde o cheiro do café fresco se misturava ao ar denso de histórias não contadas. Os moradores, inicialmente relutantes em compartilhar, logo se abriram ao perceber minha genuína curiosidade. Cada relato parecia trazer à tona um pedaço da alma da cidade, e eu ouvia com atenção. Um homem idoso, com olhos cansados e mãos trêmulas, me contou sobre uma noite em que, ao passar pela fábrica, ouviu gritos vindos de dentro. Eram gritos de desespero, como se alguém estivesse em perigo, disse ele, com a voz embargada. Outra mulher, uma mãe que levava seus filhos para a escola, comentou que sempre sentia uma estranha sensação de ser observada quando passava perto do edifício. É como se alguém estivesse lá, apenas esperando. Ela sussurrou, olhando em volta, como se temesse que a própria fábrica pudesse ouvir. Com cada relato, minha empatia por essas pessoas crescia. Eles não apenas falavam sobre os fenômenos sobrenaturais, mas também expressavam a dor de uma perda coletiva. No entanto, minha mente cética não podia deixar de buscar explicações racionais para o que ouvi. Poderia ser o vento brincando com as estruturas enferrujadas? Seriam apenas ecos de lembranças distantes? À medida que a noite se aproximava, percebi que a atmosfera ao redor da fábrica mudava. O sol se punha lentamente e a luz dourada se transformava em sombras longas e ameaçadoras. Um arrepio percorreu minha espinha. O que antes parecia apenas uma investigação jornalística, agora se tornava uma jornada emocional e espiritual. E a fábrica, com sua história de tragédia, estava começando a me afetar de maneiras que eu não esperava. As lendas, antes apenas histórias, pareciam ganhar vida. Após ouvir os relatos comoventes dos moradores, a urgência de adentrar na antiga fábrica de calçados tornou-se quase palpável. Sabia que não poderia simplesmente ficar do lado de fora, escutando histórias de assombração. Minha curiosidade, aliada ao desejo de captar a essência do que havia ocorrido ali, me empurrou para a frente. O sol já se punha, lançando sombras alongadas
que dançavam na fachada desgastada do prédio. Uma sensação de apreensão crescia em meu peito, misturada à excitação da descoberta. Com meu gravador na mão, cada passo em direção à entrada fazia meu coração acelerar. O ar estava pesado, carregado de uma história não contada, como se o próprio ambiente estivesse ansioso para revelar seus segredos. Ao me aproximar da porta principal, a madeira apodrecida rangia sob meu peso, ecoando na quietude que cercava o lugar. A sensação de ser observada aumentava a cada segundo. Parei por um momento, respirando fundo. É apenas uma fábrica velha, repeti para mim mesma, tentando acalmar os nervos. Mas as palavras soaram vazias. Sabia que não era apenas uma construção em ruínas. Era um local onde vidas haviam sido perdidas. Sonhos se apagaram em meio às chamas. Com um último olhar para trás, entrei. O interior estava envolto em escuridão. A luz fraca da lanterna que eu carregava mal iluminava o espaço. Os maquinários, cobertos por uma camada de poeira, pareciam relíquias de um tempo esquecido. Cada passo que dava fazia o chão range e ecoava, como se os fantasmas de trabalhadores passados sussurrassem avisos. Enquanto me movia mais para dentro, a atmosfera se tornava mais densa e um calafrio percorreu minha espinha. O que eu realmente encontraria ali dentro? O mistério da fábrica estava prestes a se revelar, mas a que custo? Enquanto caminhava pelas entranhas da fábrica, o silêncio inicial foi rompido por uma série de sons que fizeram meu coração disparar. Primeiro, foi um som abafado de marteladas, como se alguém estivesse trabalhando em um turno noturno, longe do olhar de curiosos. As batidas ecoavam através das paredes desgastadas, criando uma sinfonia que me deixava mais nervosa a cada instante. Era difícil acreditar que poderia haver alguém ali, mas a sensação de que não estava sozinha se intensificou. Tentei me convencer de que eram apenas ecos do passado, lembranças do que aquela fábrica já fora. Mas à medida que os passos pesados se aproximavam, tornou-se cada vez mais difícil ignorar a crescente inquietação. A pressão no ar parecia aumentar, e uma sensação de que algo, ou alguém, estava me observando, tornou-se quase palpável. Olhei em volta, esperando encontrar uma explicação lógica, mas tudo o que vi foram sombras, projetadas pelas luzes vacilantes da minha lanterna, dançando nas paredes manchadas. Meu ceticismo, que sempre fora meu escudo contra o sobrenatural, começou a vacilar. O ambiente parecia ganhar vida própria, cada ruído se transformando em um sussurro do passado. Meus instintos gritaram que eu deveria sair dali, mas a curiosidade me prendia, como se a fábrica estivesse me convocando a descobrir seus segredos mais obscuros. Fui tomada por um turbilhão de emoções, desafiando minhas crenças. Se as histórias que ouvira eram verdadeiras, se as almas dos trabalhadores ainda vagavam por ali, o que eu deveria fazer? O peso do mistério que me cercava se tornava opressivo. E, pela primeira vez, comecei a questionar se estava realmente preparada para enfrentar o que poderia acontecer em seguida. Chegando em casa, o cansaço e a adrenalina se misturavam em meu corpo, mas uma urgência me empurrava a escutar a gravação que fizera na fábrica. Sentei-me em frente ao meu computador, a luz da tela iluminando meu rosto pálido. Assim que apertei o play, o som ambiente da fábrica invadiu o espaço ao meu redor, transportando-me de volta àquele lugar sombrio. Os ecos de marteladas e passos pesados foram seguidos por um silêncio pesado, até que subitamente
Uma voz masculina cortou o ar. Ajude-nos. A frase repetia-se, ecoando em minha mente como um grito de socorro desesperado. O som era nítido e inconfundível, e um frio percorreu minha espinha ao perceber que não havia ninguém comigo naquela fábrica, e, no entanto, a voz parecia real, palpável. O horror tomou conta de mim, e as imagens do que eu havia testemunhado começaram a girar freneticamente em minha cabeça. Como poderia isso acontecer? Era possível que as almas dos trabalhadores que perderam a vida naquele trágico incêndio ainda estivessem lá, presas a um local que já não existia para o mundo exterior. O medo se entrelaçou com a confusão, e eu me vi desafiada a reconsiderar tudo em que sempre acreditei. A experiência havia transcendido o mero jornalismo investigativo e se tornado uma busca por respostas sobre a dor e a injustiça do passado que ainda ecoavam naquelas paredes em ruínas. Anos se passaram desde minha investigação na antiga fábrica de calçados, mas a experiência ainda ecoa na minha mente. A voz masculina pedindo ajuda ressoa como um lembrete constante da fragilidade da vida e das histórias não contadas que habitam lugares esquecidos. Embora minha curiosidade tenha me levado a explorar o desconhecido, aquela noite me ensinou que existem mistérios que desafiam a lógica e o entendimento humano. Como jornalista, minha abordagem mudou. Agora, reconheço que nem tudo precisa de uma explicação. Algumas histórias envoltas em dor e perda são melhores quando permanecem em mistério, reverberando na memória coletiva. A conexão que fiz com os moradores e as almas perdidas da fábrica moldou minha carreira e minha percepção do mundo. Ao final, a experiência me mostrou que a busca pela verdade pode, às vezes, nos confrontar com o inexplicável, e talvez, nesse espaço entre a razão e o sobrenatural, esteja o verdadeiro valor das histórias que contamos.